Com a graça de Deus, sua divina proteção, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 17 de maio de 2021, exatamente às 20 horas e 3 minutos. Convido a todos para que se levantem, para que a vereadora Bruna Aparecida Alves de Lima possa fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Estarei lendo o Salmo 20, Ação de Graças após a Vitória. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, alegra-se o rei com o vosso poder, e muito exulta com o vosso auxílio. Realizastes os anseios de seu coração, não rejeitastes a prece de seus lábios, com preciosas bênçãos fostes ao encontro. Pusestes-lhe na cabeça coroa de puríssimo ouro. Ele vos pediu a vida, vós concedestes uma vida cujos dias serão eternos. Grande é sua glória, devida à vossa proteção. Vós o cobristes de majestade e esplendor. Sim, fizestes dele o objeto de vossas eternas bênçãos. De alegria o cobristes com a vossa presença, pois o rei confiou no Senhor. Graças ao Altíssimo não será abalado. Que tua mão, ó rei, apanhe teus inimigos, que tua mão atinja os que te odeiam. Tu os tornarás como fornalha ardente, quando apareceres diante deles. Faze desaparecer da terra a posteridade deles e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Sem tentarem fazer-te mal, tramando algum plano, não conseguirão, porque os porás em fuga, dirigindo teu arco contra a face deles. Erguei-vos, Senhor, em vossa potência, cantaremos e celebraremos o vosso poder. Palavra do Senhor. Expediente. Leitura da indicação 085/2021. Leitura da indicação 086/2021. Leitura da indicação 087/2021. Leitura da indicação 088/2021. Leitura da indicação 089/2021. Leitura da indicação 090/2021. Leitura do anexo do projeto de lei 027/2021. Anexo ao projeto de lei número 027/2021. Plano de trabalho. Termo de transferência de recursos. Dados cadastrais da entidade proponente. Lar da Divina Providência de Guaraci. Identificação do projeto a ser executado. O Lar da Divina Providência de Guaraci tem por finalidade a prática da caridade cristã no campo da assistência social e na promoção humana, com base no regulamento da Sociedade São Vicente de Paulo, visando especialmente manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos em condição de saúde física e mental, proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação da saúde física e mental. Razões que justificam a formalização do termo de colaboração. O Lar da Divina Providência de Guaraci foi fundado em 29/5/1989 pela Sociedade São Vicente de Paulo, com estatuto social primitivo registrado no cartório de registro de títulos e documentos de pessoa jurídica na comarca de Uapitã, Estado do Paraná. Está vinculado estatoriamente ao Conselho Central de Cambé e ao Conselho Metropolitano de Curitiba, na forma de
do Regulamento da Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil. O Lar da Divina Providência de Guaraci é o único existente no município nesse segmento e tem como finalidade a prática da caridade cristã no campo da assistência social e promoção humana, destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos e não fará distinção alguma quanto à raça, cor, sexo, condição social, credo político, religioso e quaisquer formas de discriminação em condição de saúde física e mental. Proporcionar assistência material, moral, intelectual, social e espiritual em condição de liberdade e dignidade. Metas a serem atingidas: ofertar atendimento integral para um total de 21 idosos, alguns com deficiências, segundo os ditames da Lei Federal número 10.741/2003, Estatuto do Idoso. Etapas e fase de execução: pagamento de despesas fixas da instituição como energia elétrica, gás, saneamento e outras despesas de consumos. Início: maio, término em dezembro de 2021. Justificativa: o Lar da Divina Providência de Guaraci sobrevive de arrecadações de gêneros alimentícios doado pela comunidade pela retenção de 70% dos proventos de aposentadoria dos internos, que corre basicamente o custo da folha de pagamento e encargos sociais dos colaborados que prestam serviço no atendimento dos internos. Objetivo geral: proporcionar melhores condições de atendimento dos internos que ali residem. Específicos: melhorar a qualidade do serviço oferecido no lar, proporcionar aos internos padrões mínimos de qualidade do atendimento. Distribuição do recurso: para cálculo do repasse financeiro serão considerados os valores médios gastos com energia elétrica, gás e fornecimento de água dos últimos meses. Indicação: o vereador que subscreve, fundamentado no que dispõe o artigo 120 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guaraci, apresenta indicação a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo, ouvindo o plenário dessa casa para que seja viabilizado um agente de segurança para a Clínica da Mulher. Justificativa: isso se faz necessário em razão de a maioria dos servidores que ali trabalham serem mulheres, e com o aumento de casos que estamos acompanhando de criminalidade em locais públicos, necessita de maior segurança naquele local, tanto para funcionários quanto para os bens públicos que ali existem. Guaraci, 17 de maio de 2021, Edson Aparecido Santos, vereador autor. Indicação: a vereadora Bruna Alves, no uso de suas atribuições regimentais, vem apresentar os novos vereadores após ouvido o plenário a fazer a seguinte indicação: indica ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que proceda a manutenção e troca das lâmpadas de iluminação pública localizadas no terminal rodoviário de Guaraci. Justificativa: esta vereadora foi procurada por inúmeros munícipes para que intermediasse junto ao setor competente da prefeitura a manutenção e troca de lâmpadas da localidade mencionada. Tal fato tem gerado insegurança para os moradores vizinhos. Diante do exposto, solicito com urgência a realização dos serviços. Guaraci, 14 de maio de 2021. Bruna Aparecida Alves de Lima, vereadora autora. Indicação: a vereadora Bruna Alves, no uso de suas atribuições regimentais, vem à presença dos novos vereadores após ouvido o plenário fazer a seguinte indicação: indica ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, para que possa viabilizar uma maneira de destinar o veículo até o distrito dentro do dia 25 ao 5º dia útil de cada mês, a fim de possibilitar aposentados no deslocamento para receber seus benefícios. Justificativa: facilitaria a vida dos idosos moradores de Bentópolis que não têm condição ou que ainda pagam motorista do transporte para receber os seus benefícios. Guaraci, 14 de maio de 2021. Bruna Aparecida Alves de Lima, vereadora autora. Indicação: a vereadora Bruna Alves, no uso de suas atribuições regimentais, vem apresentar os novos vereadores após ouvido o plenário fazer a seguinte indicação: indica ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que tome providências quanto à limpeza e manutenção de bueiros localizados em todo o bairro Vista Alegre. Justificativa: existe um grande acúmulo de lixo
e folha seca causando entupimento. Guaraci, 14 de maio de 2021. Bruna Aparecida Alves de Lima, vereadora autora. Indicação. A vereadora Bruna Alves, no uso de atribuições regimentais, vem a presença de 9 vereadores após o ouvido plenário fazer a seguinte indicação. Indica o senhor prefeito municipal na forma regimental determinar ao setor competente que tome providência quanto à colocação de redutor de velocidade na rua de Djalma de Júlio, perto da saída para Santa Fé. Justificativa. A implantação de um redutor de velocidade naquela localidade poderá impedir que veículos passem por ali em grande velocidade, assim evitando acidentes. Guaraci, 14 de maio de 2021. Bruna Aparecida Alves de Lima, vereadora autora. Indicação. O vereador que esta subscreve no uso de atribuições regimentais vem à presença dos 9 vereadores após o ouvido plenário fazer a seguinte indicação. Solicito com o apoio dos 9 vereadores para que o chefe executivo tome providências sobre a realização de redutores da velocidade nos pontos das ruas Pelicano com Flamingos, na rua de Djalma de Júlio com Getúlio Vargas. Justifica-se que morador dessa região tem reclamado da velocidade de carros e motos que passam por esses locais, podendo assim causar acidentes com instalação de redutores de velocidade nesses locais. Carros e motos vão diminuir suas velocidades, que vem preocupando esses moradores. Guaraci, 17 de maio de 2021. Edinaldo Jesus da Silva, vereador autor. Indicação. O vereador que esta subscreve no uso de atribuições regimentais vem a presença dos 9 vereadores após o ouvido plenário fazer a seguinte indicação. Solicito com o apoio dos 9 vereadores para que o chefe executivo viabilize o sistema de identificação dos servidores públicos municipais, através de cartões, crachá de identificação, a fim de padronizar e organizar a prestação dos serviços públicos. Guaraci, 17 de maio de 2021. Ronaldo Vladimir Moreira, vereador autor. Ordem do dia. Ordem do dia. Coloque em única votação a indicação 085/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Coloque em única votação a indicação 086/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Coloque em única votação a indicação 087/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Coloque em única votação a indicação 088/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Coloque em única votação a indicação 089/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Coloque em única votação a indicação 090/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Coloque em segunda votação o projeto de lei 002/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 1, 2, 3, 4, 5 a 3. Coloque em primeira votação o projeto de lei 027/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Coloque em primeira votação o projeto de lei 028/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Coloque em primeira votação o projeto de lei 029/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Coloque em primeira votação o projeto de lei 030/2021. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Passamos para as comunicações parlamentar. Com a palavra a vereadora Bruna Aparecida Alves de Lima. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas que compõem esta mesa. Boa noite, Michele. E boa noite a você que está em casa nos assistindo pelas redes sociais.
Pois bem, eu sempre gosto de começar as reuniões com uma notícia boa. E hoje nós temos uma muito bacana. Estivemos em uma reunião com o deputado federal Felipe Francischini. Na reunião esteve presente o professor Marcos e os meus colegas Selmo Rosa de Araújo e Edson Aparecido dos Santos, estimado Lebrinho. Fomos atrás de estar reafirmando um compromisso de uma promessa que foi feita ainda na campanha, de que o Felipe Francischini estaria colocando recursos para dar um pontapé, então, no nosso terreno, onde futuramente será instalado o nosso parque industrial. Pois bem, tivemos com ele, que deu, graças a Deus, a notícia para um progresso muito bacana para a nossa cidade, firmando contribuir com o valor de R$2 milhões. Felipe Francischini ainda afirmou que estará fazendo uma visita à nossa cidade para firmar o compromisso com a população. Estará vindo à cidade para que todos tenham então aí a ciência de que isso será assim, com a graça de Deus, tirado do papel, e o nosso tão sonhado parque industrial não será somente mais um sonho, será concretizado. Tivemos uma viagem aí pouco corrida, né? Saímos pela madrugada, muito trânsito, mas graças a Deus deu tudo certo. Conseguimos voltar para a reunião para poder passar essa notícia maravilhosa para vocês. Gostaria de deixar claro também que sentei com os meus colegas, o Selmo, o Edson, e resolvemos então nos abdicar, nos dispor das diárias durante a gestão. Ou seja, toda e qualquer viagem que fizermos, não pegaremos diárias, usaremos recursos próprios. Prego muito aqui nesta casa que já recebemos salário para estar correndo atrás dos anseios da população, e assim estive colocando com os meus colegas, que muito bem acatou, então resolvemos dessa maneira. E, inclusive, a viagem de outra já foi feita com recursos próprios, e as outras, as próximas, durante a gestão, serão dessa maneira. Senhor presidente, quero fazer alguns comentários sobre as indicações tragas nesta casa. Vou começar comentando aqui pelas minhas. Fui procurada por inúmeros idosos do distrito de Bentópolis, onde fizeram a reivindicação desta questão de que se pudesse o Poder Executivo estar viabilizando um veículo num determinado dia, combinado, um horário, para que então possa trazê-los para receber seus benefícios. Muitos com argumentos de que está difícil a locomoção, devido não ter um veículo próprio, às vezes ter que pagar alguém para trazê-los, né? Às vezes essa mesma pessoa que é pago para trazê-los não ter a paciência de esperar. Então foi feita essa reivindicação, por isso eu trouxe essa indicação para a Câmara e agradeço pelos senhores terem acatado. Não só essa, mas todas as outras. Agradeço por terem sido a favor de todas elas. Fui cobrada também sobre a limpeza dos bueiros do Jardim Vista Alegre, assim como também fiz a cobrança indicando de outros bairros também. Muitos bueiros de nossa cidade, ambos bairros estão entupidos. Se vir uma chuva forte aí, nós poderemos ter problemas sérios. Eu estive trazendo também nesta casa uma indicação do redutor de velocidade ali para a saída de Santa Fé. Salvo engano, aconteceu um acidente no fim de semana retrasado, onde uma moto chocou com um carro e, graças a Deus, a vida da pessoa está intacta, não foi tão grave
apenas ferimentos leves, mas poderia ter acontecido algo pior. Então estou trazendo aí uma indicação que pode estar evitando esses acidentes. E o amigo Dinaldo também trouxe uma indicação para um quebra-mola perto desta localidade. É uma rua que realmente possui muitas crianças brincando por ali, e existe muita reclamação de munícipes que dizem que veículos passam ali com excesso de velocidade. Eu não trouxe essa indicação, quero complementar aqui, não trouxe essa indicação por escrito, mas deixarei verbalmente, que inclusive foi uma indicação posta aqui tanto pelo Nena, se não me engano, quanto pelo Edson, que é um quebra-mola, um redutor de velocidade perto da proximidade da lotérica. Gostaria de estar enfatizando isso, porque hoje também existe um comércio de grande peso ao lado da lotérica, o que tem muita gente, né, muitas pessoas paradas ali, principalmente nos finais de semana. E é uma rua que não tem nenhum redutor de velocidade, talvez alguns motoqueiros, principalmente, passam com excesso de velocidade, então pode estar evitando um acidente, um redutor de velocidade naquela localidade. Mais uma indicação também traga por mim sobre a questão da iluminação do terminal rodoviário. De vez em quando estou descendo para casa depois do meu trabalho, já noite, e eu vi que realmente não está tendo ali uma iluminação bacana. Na verdade, pode-se dizer uma iluminação bem vergonhosa. Não existe iluminação, para dizer bem a verdade. Os globos, né, estão quebrados já há muito tempo, então eu trouxe aqui para que então seja feita uma manutenção daquele local. Quero ressalvar também, soube que um funcionário público do setor de serviços gerais, dias atrás, esteve custeando uma lâmpada para colocar naquela localidade. Parabéns a este funcionário público. Eu vou comentar brevemente sobre um ocorrido. O Edinaldo vai saber exatamente a data, muitos munícipes me procuraram para fazer tal reclamação, que é sobre aquela queimada próximo ao loteamento. Inclusive, quero até aqui parabenizar o vereador Edinaldo por ter corrido até a garagem da prefeitura, chamado, se não me engano, foi o KID. Pessoas comentaram comigo de que levou lá uma grande quantidade de água para poder apagar esse fogo que estava até pegando na casa de uma pessoa, né? E esse problema das queimadas é um caso de ser bem fiscalizado, revisto, porque imagina só, deu tempo de apagar o fogo, e se não desse? Mas uma casa seria queimada? Já tivemos outros casos parecidos dias atrás. Bom, eu quero fazer um comentário aqui parabenizando ao Poder Executivo sobre o que esteve em pauta, está em pauta hoje, que é esse projeto de lei, devido estar mandando recursos para o asilo. Somos aí sabedores que, neste tempo de pandemia, muitas pessoas não faz as suas doações, até porque em casa pode estar com dificuldades também. Essa pandemia tem desequilibrado financeiramente muitas pessoas. Houve um corte excessivo em doações. Então, quero parabenizar o Poder Executivo de estar enviando esses recursos, que serão muito válidos, sim, ali ao Lar da Divina Providência. Pois bem, estive votando, nessa segunda votação contra ao projeto de lei 002 por todos os argumentos que eu trouxe na sessão passada, tá? E pelo momento que passamos, mais uma vez, vamos enfatizar que estamos em uma pandemia, onde deveria ser colocado aí uma sensatez diante disso. Acredito que não é o momento de estar dando a fixação de subsídios
o aumento de diárias não é um momento tão preciso para isso. Estamos passando por dificuldades e, como coloquei na sessão anterior, existem muitos pais de família que não têm condições de dar uma refeição decente para seus filhos. Então, acho que hoje este não é o momento de estar fazendo tais alterações. Pois bem, senhor presidente, essas são as minhas palavras de hoje. Muito obrigado. Boa noite a vocês. Se cuidem e fiquem com Deus. Com a palavra, o vereador Ronaldo Vladimir Moreira. Senhor presidente, gostaria de se pronunciar sentado. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Bruna, Michele, comunidade que nos assiste pela página municipal da Câmara. Meu boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria aqui de agradecer já aos senhores vereadores pela minha indicação. Muitos munícipes perguntam para a gente que não conhece horas que funcionários atendem eles, e seria de importância avalia essa indicação, que já foi feita em 2013 também, aprovado pela Câmara, de minha autoria, e se esqueceu. Começou muito bem, todos os funcionários públicos usando seus crachá, para se comunicar com a população, para saber, né, o nome da pessoa, o motorista que vai para Londrina, né, com um carro, a pessoa se identifica como motorista, a pessoa que é enfermeira, uma comunicação mais facilitada com o nome da pessoa, e vai ser de muita valia essa indicação pela comunicação dos dois funcionários e a comunidade. Senhor presidente, também gostaria aqui de falar sobre o Plano Nacional, o Plano Estadual de Interesse Social do Paraná, sobre as casas, aí o novo projeto de moradia que o nosso governador Ratinho Júnior lançou durante essa semana. O Plano Estadual de Interesse Social do Paraná tem como finalidade identificar as necessidades habitacionais do Paraná e trocar estratégia de solução trazida em ações concretas. Então a gente torce aí para que o distrito seja contemplado naquele terreno ali para baixo do posto de saúde, mais uma vez, que a nossa comunidade aí, as de baixa renda, principalmente, vão ser mais de 450 milhões, e tá aqui, o programa poderá ser pleiteado com todos os municípios paranaenses, e as prefeituras poderão ofertar contrapartidas que contribuam para a redução ainda maior do valor da venda das moradias. Entre elas estão a doação de terrenos, execução de serviço de infraestrutura e isenção de cobrança de impostos municipais, como o imposto de transição de bens e imóveis. Então, a gente fica torcendo aí para que se consiga conseguir fazer essas casas no distrito e para as pessoas que mais necessitam, que pagam seus lugares durante essa temporada. Vai ser de grande valia, o prefeito está aí correndo atrás para que possa concretizar esse sonho do nosso distrito. Também gostaria aqui, senhor presidente, mais uma vez, de cobrar, e mais uma vez gostaria de pedir ajuda aos nossos vereadores. Fica difícil no distrito, toda vez que nós precisamos ali de uma pá de terra, não temos quando tem que ficar ligando para o município, e a locomoção nem sempre é favorável, porque não vai deixar aqui um caminhão para poder se direcionar ao distrito, que sempre está em outro serviço, sempre ou carregando pedra ou fazendo outras funções, e gostaria aqui de cobrar do secretário de obra que ele conseguisse ali no distrito fazer isso um depósito de pedra e de terra. E nós já passou da hora no distrito de uma reta escavadeira para ajudar a comunidade, né? Aí fica muito difícil, os moradores, não é de hoje, é uma situação complicada, precisa de uma pá de terra, ficar pedindo para o caminhão e para o distrito. Fica muito mais difícil ter a terra lá, uma reta escavadeira conseguir aí, né, resolver o problema do nosso distrito. Então, eu gostaria que o executivo visse aí com bons olhos o secretário de obra, fizesse um depósito lá de cascalho e de terra, porque a locomoção fica mais fácil ali de se locomover, né? Precisa de uma pá de terra, está ali do lado ali, vamos lá, faz o serviço e não precisa ficar toda hora pedindo um caminhão de terra para ir ajudar lá no distrito. Essa seria uma das reivindicações nossas que estamos fazendo. Muito tempo no nosso distrito faz falta ali, faz falta um trator, faz falta um carro ali para atender a comunidade. Então a gente gostaria aí que o executivo juntasse com o secretário de obras e fosse avante com essa situação do distrito.
É muito difícil para nós, vereadores, vereador do distrito e a comunidade nos cobrando. Faz muito tempo, a gente está no 4º mandato aqui, e a comunidade tinha que ser contemplado aí com uma reta escavadeira, um trator, alguma coisa, para poder ajudar a comunidade do distrito. Já passou da hora, a gente vai empurrando, mas chega uma hora que não tem mais jeito de a gente falar mais nada. Eu gosto da situação dessas casas. Já se passaram aí 3 ou 12 anos aí, nós não conseguimos fazer a moradia no distrito. O terreno foi comprado, uma área ou outra, passou para a Caixa Econômica, ficou mais difícil ainda, a Coapar não conseguia fazer. Agora vamos ver com esse programa aí do Estado, se o nosso distrito seja contemplado. Senhor presidente, também gostaria aqui de pedir para que possa lá no distrito fazer a roçada lá do campo, roçar lá também o terreno lá do posto de saúde, e que agora vai chegar o frio aí, demora bastante tempo. Então, viesse o trator lá, fizesse um serviço lá naquele terreno para baixo do posto de saúde, para que não possamos ter alguma situação difícil de cobra, algumas coisas que aparecem nas casas. Essas são minhas palavras de hoje. Meu boa noite a todos. Gostaria de convidar o vereador Ronaldo Vladimir Moreira para que tomasse posse dessa presidência, para que eu possa fazer meus esclarecimentos. Com a palavra o vereador Reinaldo Santana dos Santos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Bruna, pessoal que está nos assistindo pela rede social, meu boa noite a todos. Hoje o que venho aqui é falar a respeito desse acórdão que chegou aí do Tribunal de Contas, que ainda não foi publicado. Eu peguei hoje na prefeitura a respeito aí da demissão desses funcionários que foi contratado pela gestão passada. Eu não estive presente na reunião dos funcionários, que eu tinha um compromisso, eu tinha uma audiência, essa audiência já estava marcada há tempo, e eu fiquei preso a essa audiência, não teve como comparecer, mas parece que esteve lá o vereador Bruna e o vereador Edson, se não me engano, esteve presente nessa reunião. Uma situação complicada. Amanhã o prefeito, até era para ter lido o ofício ali, acho que a doutora Daiane acabou esquecendo, que ela estava fazendo os parecer, está indo para Curitiba, levando 2 funcionários do concurso, a enfermeira Ana Paula. Eu pedi para o vereador Wilson acompanhar, não pôde, ele vai tomar uma vacina. Pedi para o Ronaldo também, está com a esposa doente. Aí eu estou deslocando com o prefeito até o Tribunal de Contas, numa audiência, para ver se conseguimos reverter essa situação. A justificativa ainda não foi publicado, mas vamos levar esse funcionário para que eles possam acompanhar a conversa com os peritos do Tribunal de Contas, os conselheiros, parece que 3 conselheiros, o prefeito marcou essa audiência com eles. Então, também está indo o responsável da licitação, o filho do Nicrão, o Maico, para tentar resolver uma pendência daquele recurso do deputado Tiago Amaral. A empresa que ganhou a licitação agora não quer executar a obra, porque diz que subiu tudo, os materiais, e não está querendo executar as obras. Então estamos indo na secretaria para ver o que pode ser feito, se há um aditivo, o que tem, porque a empresa se recusou a vir fazer o serviço. Eles iam começar dia 18, que era o previsto, e agora notificaram a prefeitura dizendo aí que não vão executar a obra. Também hoje foi votado, segunda votação, o projeto do subsídio do prefeito, uma votação 5-4. Eu, se estivesse em plenário, eu votaria também a favor. Eu já era a favor na gestão passada, os vereadores que aqui estão, eu era a favor, já para evitar esse tipo de situação, que eu já previa isso nos próximos anos. E aí passou em segunda votação, e quero deixar bem claro que enquanto não regularizar
esse redutor de velocidade, de redutor de salário, essa casa vai regularizar a situação do prefeito, do subsídio, porque ninguém pode ganhar mais do prefeito. O ano que vem vai ser polêmica de novo, já está aqui a minha palavra, porque ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. O médico ganha 15 mil e tem que devolver 1.800 todo mês. Agora o subsídio vai para, nessa correção, vai para 14.200, ele vai devolver menos até regularizar, porque é uma função, isso é uma questão de gestão. O concurso público de médico já terminou, chamou os 3. Se eles forem embora, igual a doutora Daniela foi, vamos pôr quem para atender lá? Credenciamento tem denúncia. Então é uma situação difícil, pegar ou largar. Uma polêmica que está gerando na cidade, mas nós fomos eleitos para base do prefeito para defender o município. Se os nossos vereadores, nossos apoio estiver errado, a população vai nos julgar daqui 4 anos. Então, estamos fazendo política em cima disso. Quando se fala de aumento de salário, isso é ruim, toda gestão é assim. Se fala também em pandemia, que está tendo pandemia, não pode aumentar, mas eu vejo nessa casa que os vereadores aqui não estão preocupados com pandemia, porque indicação tem um monte para gastar dinheiro. Se for atender essas 90 indicações que tem aqui, eu não sei o que vai acontecer. O prefeito já tem alguns dinheiro em caixa, ele está segurando até o final do ano, porque ninguém sabe o que vai acontecer com esse nosso Brasil. Hoje estivemos, eu, o Wilson, o prefeito, em reunião com o empresário Sidney Botassari, pedindo para que ele invista, faça alguma empresa, uma indústria aqui no nosso município, nos apoiam aqui, além dele ter os seus aviários, e a conversa é uma só, não está exportando, a empresa está trabalhando no prejuízo, segundo ele, está trabalhando no prejuízo, com um prejuízo de 30 milhões por mês. Se ele parasse tudo hoje, ele conseguia pagar o salário sem ter despesa. Está tendo problema na exportação, porque precisa mandar 30 containers, está vindo 14. O container não está vindo da China carregado, porque ele vem carregado e volta carregado. Para pagar um container para vir de lá vazio e levar carregado é um absurdo. Então, isso nós ouvimos da boca de um empresário. Ele citou até alguns exemplos que conseguiu comprar uma propriedade aqui vizinha do município para também fazer os seus aviários, mas depende de muitos procedimentos, a burocracia na Secretaria da Fazenda é muito grande. Então a gente vê aí que o país não está estabilizado. Esse Covid aumentando, mas nós precisamos dos médicos. Nós fizemos um compromisso de casa em casa que ia resolver o problema da saúde de Guaraci. E graças a Deus, até hoje não se vê denúncia no Ministério Público a respeito de médico. Mesmo pagando esse redutor de salários, que não é justo, você ganhar um salário e ter que devolver, sendo que existe uma Câmara, existe um prefeito, uma gestão para resolver os problemas que tem, seja eles bom ou ruim. O que a gente escuta no cenário nacional de política é corrupção. Nesse mandato, em 100 e poucos dias, não se vê falar em corrupção. Não se vê falar em corrupção, está tudo redondo, não se vê falar em perseguição de funcionários, que não existia em outras épocas. Então, é o dever nosso, se a oposição é contrária, a situação fez o seu papel. Se nós estivermos errados, que os eleitores nos julgam nós daqui a 4 anos. Se estivermos vivos, com essa pandemia ninguém sabe, vamos julgar. Temos que resolver o problema do município, sendo em pandemia ou sem pandemia. Não está tendo exageros, nada aí na administração, está tudo. Falta alguma coisa? Sim. Falta licitação para peça, está faltando licitação para iluminação pública, está faltando bastante coisa. E a cobrança dos vereadores é para se resolver, e nós vamos resolver isso. Temos um compromisso, da mesma forma que os senhores da oposição têm esse compromisso, nós também temos. Essa casa está fazendo o seu papel, estamos já economizando para devolver, para que o prefeito invista esse dinheiro da Câmara para o final do ano reverter em recursos para o nosso município. Também tem o projeto da licitação desse barracão para a próxima, para ver quem vai ganhar essa licitação. O empresário Antônio já foi procurado pelo prefeito de Jaguapitã, ele cedendo
cedendo o terreno, já ofereceu o terreno, ele disse que não, vou esperar em Guaraci, se eu ganhar a licitação, que é a melhor proposta, eu ficarei lá, senão eu vou estar, ele ganhando, jogou a pitanga e vai embora. Então, existe crítica? Existe, mas a pessoa quer investir na cidade, vai gerar ICM, nosso município perdeu 1 milhão de ICM na gestão passada, se parar essas granjas, perde mais um pouco, não foi feito os cadastros, perdeu 1 milhão e pouco de arrecadação, que não deveria, tem que correr atrás, porque a arrecadação, o município só tem arrecadação do IPTU e ICMS, então a gente está aí para trabalhar em prol da nossa comunidade, respeito aí o voto dos outros vereadores, que estão também cumprindo o seu papel, mas quero deixar claro aqui que nós temos um compromisso, e se nós aqui tivermos errado, somos aí criticados em rede social, fazendo meu papel. Eu sempre recebi crítica aqui, sempre trabalhei para o meu município, já provei muito por isso, não faço média com ninguém, trabalho para a minha população, trabalho pelo meu povo, trabalho pela essa casa também. Eu peguei essa casa aqui e eu dei conta do recado. E agora eu tenho que trabalhar mais ainda, porque eu tive os 9 votos. A responsabilidade da minha presidência é pior do que nas outras, porque nas outras era 5-4, agora eu tive os 9 votos. Todos os 9 vereadores confiarem em mim, eu não vou decepcioná-los. Pode ser que a gente esteja errado em algumas atitudes, mas o que estamos fazendo no momento é para ajudar o município. Também quero parabenizar o prefeito por essa atitude do São Vicente de Paulo Asílio, que vai ajudar. Eu sei que está difícil, as despesas aumentou, a energia subiu, o remédio subiu, tudo subiu, e as arrecadações do lar Divina Providência está caindo, a gente também contribui há muito tempo, graças a Deus. Então, essa é minhas palavras, meu boa noite a todos. Vereador Reinaldo Santana dos Santos, possa tomar posse da sua cadeira de presidente. Com a palavra, o vereador Edson Aparecido dos Santos. Meu boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Meu boa noite também a toda a população que está aí nos assistindo através das redes sociais aqui nesta noite também. Começar aqui falando das indicações. Fui favorável a todas as indicações feitas aqui nesta noite. Também fiz aqui uma indicação para que o prefeito municipal venha aí viabilizar um agente de segurança lá para a Clínica da Mulher, porque ali trabalha muitas mulheres naquele local e a gente tem visto aí no Brasil afora acontecendo muitas atrocidades aí, né? Então trouxe essa indicação para esta casa. E também aqui nesta noite votei contra este projeto de lei 002, seguindo aí o que vários jurídicos nos informaram, né? Que este aumento era inconstitucional. Desculpa aí. Então a gente votei contra esse projeto, e também pelo momento que o nosso país vem vivendo, o nosso município também. Eu acredito aí que não é o momento de ter esse reajuste, né? Porque não vai aí atender somente o médico do nosso município, mas também vai atender a outras situações aí também. No dia de hoje, igual a Bruna enfatizou aqui no começo, estivemos aí na cidade de Curitiba, numa reunião ali com o deputado federal Felipe Francischini, a qual ele reafirmou aí o compromisso com a população da nossa cidade de Guaraci, para viabilizar recursos aí para o nosso tão sonhado parque industrial, né? E graças a Deus tivemos aí uma ótima viagem, saímos aí na madrugada, retornamos agora à noite, e
algo bem colocado aí pela vereadora Bruna, que a gente fomos com recursos próprios, não precisamos de diária para poder estar indo aí até a cidade de Curitiba. E aqui nesta reunião já deixo aqui claro também que durante meus 4 anos aí de mandato, se estiver vivo até lá, não usarei 1 centavo em diárias. Isso vai estar gravado aqui na Câmara Municipal, porque eu tenho comigo que nós já ganhamos o nosso salário para correr atrás desses assuntos, que é para favorecer a população. Então, eu tenho filhos, os vereadores aqui da casa também, alguns têm filhos, e eu acredito que nós temos aí que buscar melhorias para o nosso município, não pensando no bem próprio da gente, mas pensando dessa cidade. Então fomos aí a Curitiba, fiz isso com muito orgulho. Para mim foi um prazer enorme de estar aí juntamente com os meus amigos, também o professor Marcos, para a gente estar aí correndo atrás de trazer melhorias para a nossa cidade. Então eu quero aqui agradecer a todos vocês e que tenham todos aí uma boa noite. Com a palavra, o vereador Selmo Rosa de Araújo. Boa noite, presidente, companheiros vereadores, boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite, Michele. Boa noite, pessoal que está em casa nos assistindo. Antes de mais nada, eu quero me pronunciar com relação às indicações. Sempre deixo bem claro aqui que sou a favor das reivindicações por conta de ser cobrança da população a nós vereadores, e aí chega a essa casa. Comentar sobre o projeto 027, sobre o Lar Divina Providências, o recurso que foi aqui aprovado para um apoio aí ao Lar Divina Providências. Na gestão passada já fiz esse pedido e graças a Deus aí o lar está sendo contemplado com apoio. Como já foi mencionado para essa casa aqui, esse apoio de suma importância pela situação que nós se encontra. Pessoas agora que tinham poder financeiro para doar, quem sabe agora não está podendo e infelizmente está tendo que evitar essa despesa a mais aí, e o Lar Divina Providência precisa se manter. Então essa ajuda ela é de muito bom grado, eu tenho certeza que o pessoal ali vai ter um bom uso, e parabéns aí para o Lar Divina Providência pela conquista. Sobre a questão do projeto 002, votei contra. Está aqui mencionado, cada um fez o seu posicionamento e respeito a todos os posicionamentos, mas eu acho que, como já disse, já explanei bastante na sessão passada, não vou desgastar muito esse assunto. Não acho propício o momento e também não achei a justificativa como justa, uma vez que se a intenção era mesmo ajudar os médicos, então não tinha que estar posto dentro desse projeto vice-prefeito e secretários. Sim, só o prefeito, que seria para atingir o salário dos médicos. Mencionei também aqui que acredito e tenho certeza que se nós nos desdobrássemos em cima desse assunto, procurando uma outra saída para ajuda a esses médicos, conseguiríamos fazer uma saída onde ajudaríamos com um recurso maior e direcionar diretamente a eles, sem ter que passar por essa questão de prefeito, vice-prefeito e secretários terem reajustes. Então, por esse motivo fui contra, e pela ocasião que o mundo vem vivendo, eu acho que a gente está aqui para representar o anseio da população. A gente vê a população conversando com a gente, a população para a gente na rua, e a gente vê que a população não é de acordo com esse reajuste. Existe a justificativa? Sim, existem, mas não é propício para o momento. Esse é meu voto, da mesma forma que respeito os votos dos companheiros.
nós estamos aqui para divergir, de certa forma, porque se fosse para todos pensarem igual, não precisava de 9, seria um só. Então a gente está aqui para debater e divergir mesmo, cada um vai apresentar a sua opinião. O importante que a gente tem que ter em comum aqui é o bem para o município. E, diante dessa situação, tranquilo, a gente teve o voto, a minoria nos votos, mas a gente expressou a nossa opinião e a nossa vontade. Então, sobre esse projeto 002, infelizmente, na minha opinião, passou. Como já foi mencionado aqui pelos companheiros, hoje a gente esteve em Curitiba, a gente fez uma viagem para Curitiba rapidinha, a gente foi e voltou no mesmo dia. A gente marcamos uma conversa, um bate-papo lá, com a reunião com o Francisquini, onde a gente foi conversar com ele sobre uma proposta, uma promessa que ele fez durante a campanha, de um apoio para a criação do Parque Industrial, para conseguir investimento, para que aquele terreno, de fato, vire um parque industrial, porque hoje é um terreno. E a gente até tinha receio, por conta de que a gente, na campanha, o nosso candidato não veio a ganhar as eleições, aí pode ser que ele mudasse de ideia sobre o compromisso que ele tinha posto com a gente lá, vai dizer, mas o prefeito não ganhou, então quem sabe fazer para o prefeito que a gente não apoiou, fazer o prefeito apresentar uma situação lá favorável para o município, será? A gente tinha esse receio e, felizmente, a gente chegou lá, Francisquini atendeu a gente muito bem, falou, não, eu tenho compromisso com o Guaraci, coloquei esse compromisso na minha meta e vou ajudar o município de Guaraci, sim, com apoio financeiro de R$2 milhões para o Parque Industrial, para que aquilo lá se torne um Parque Industrial. Um investimento que de uma só tacada, ou de um investimento de um só deputado em cima da situação, nunca havia isso acontecido antes em Guaraci, há de se lembrar, e isso é muito importante. A gente quer dizer aqui, com essa situação, que a gente aqui, diante das nossas divergências, de pontos de vista diferentes, a gente tem o foco como a melhoria para Guaraci, porque muitas vezes vereadores se posicionam assim, tipo, quanto pior, melhor. E aqui é uma prova de que nós não pensamos dessa forma, a gente quer o melhor para Guaraci. A gente foi lá cobrar essa promessa, ele se prontificou, vai trazer esse recurso para a gente, vai fazer uma visita para Guaraci qualquer hora dessa. A gente torce para que o executivo consiga, com toda a necessidade que tem, projeto, toda uma mobilização para que isso saia do papel, para que consiga também, para que esse recurso venha e seja bem usado e que Guaraci consiga chegar a ter o parque industrial tão sonhado, a conseguir fazer oferta de emprego, como o Rosca mesmo mencionou, o prefeito procurou empresário para poder trazer oferta de emprego para o nosso município. A gente sabe da demanda, a gente sabe da necessidade, a gente sabe que se não fosse o nosso município vizinho, com as ofertas de emprego que ele tem, com as empresas que tem em torno nosso município estaria numa situação muito difícil com relação ao emprego, nós ia perder muito dos nossos munícipes por conta da falta de emprego e eu acabar indo embora. Então a gente tem que lutar pela essa condição que é trazer a oferta de emprego para o nosso município. Está aí uma notícia ótima, Deus abençoe que consiga se concretizar, venha não só ele para trazer esse recurso para a gente, mas que o prefeito também consiga viabilizar todas as condições necessárias para que isso seja realizado. Então, hoje trago meus parabéns para o Francisquini, muito obrigado pela atitude, muito obrigado pela perseverança em mesmo diante das diversidades aí, apresentar que está do lado de Guaraci, que está apostando em Guaraci, e acredito que muito meus parabéns para ele, parabéns para o município de Guaraci pela conquista. Deus abençoe que isso saia do papel o quanto mais rápido possível para a nossa população ser beneficiada dessa situação. Como eu já disse aqui, prova isso que a gente não tem interesse aqui, a gente é chamado de oposição. Oposição não é a palavra certa, a gente diverge de situações, mas quando cai em pauta projetos que são benefício para o município, a gente sempre está ali apoiando e credenciando o município para que isso aconteça. Então, o projeto 27 aqui, que está aqui nessa casa, que é sobre o Lar Divina Providência, a gente está aí apoiando, parabenizando pela atitude. Então, tipo assim, a gente diverge de posições, de ponto de vista, mas não pode perder o foco principal, que é o melhor para o município. E está aí uma conquista
imensurável para nosso município. Espero que a gente tenha bons frutos dessa visita nossa para Curitiba, e se Deus quiser aí, nossa população ter o benefício que ela merece, que é a geração de emprego. Por hoje é só, senhor presidente, meu boa noite a todos. Com a palavra o vereador Edinaldo de Jesus da Silva. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Bruna, Michele, a todos que estão nos ouvindo aí. Eu queria falar da minha indicação, que eu fiz hoje, que o pessoal andou reclamando, e lá nessa rua Pelicanos Caframingos, existia um quebra-mola lá, e teve que tirar, pela situação que na época foi obrigado a tirar. Agora o pessoal está reclamando que está fazendo falta, mas da forma que foi feito o quebra-mola lá, totalmente estava errado. Foi feito bem na frente do portão do cara, o cara ia entrar com o carro, não conseguia, então foi obrigado a tirar. Agora o pessoal está reivindicando lá de volta, mas um pouco mais para cima, mais perto da esquina, para poder reduzir um pouco a velocidade dos carros lá, e chega na esquina perto da Cinepar ali, um monte de criança fica ali, aquela rua movimentada. Então foi a reclamação que o pessoal fez. E ali na outra rua de Djalma de Júlio, com a esquina com a Getúlio Vargas também, o pessoal de lá que mora lá reclamou, conversou comigo semana passada. Falei, não, vamos conversar lá e ver o que dá para fazer. E não está fácil, como mesmo o presidente solicitou ali, está difícil, muita indicação e mão de obra nós não temos, na garagem está, agora que essa situação que vai ter que dispensar esses funcionários, vai piorar a coisa. Então, e falar do projeto lá do 02, que eu fui a favorável, sobre o subsídio do prefeito. Aí, a justificativa, eu conversei com o Sidney, conversei com o Rosso, conversei com os médicos, fui para defender os médicos. Eu até acho que muita gente até reclamou, vai aumentar o salário do prefeito, vai aumentar o salário do secretário. Por que não valorizar o nosso prefeito? Ele está aí correndo atrás, amanhã já vai ter que ir para Curitiba atrás desse funcionário, que é problema de outra gestão, que ele está correndo atrás para resolver. Então eu acho que ele merece ser reconhecido também. O secretário, como citou a Bruna aqui, no dia que pegou fogo lá atrás da garagem, o pessoal tudo ligando para o Alfredo, 1h da manhã, 1h30 da manhã, o Kid estava lá na garagem, pegou a máquina, saiu no meio da fumaça, se desdobou lá. Então eu acho que eles merecem sim um reconhecimento. Não vejo nada demais nessa indicação, nesse projeto aí, ter sido favorável. Eu sei que gerou polêmica, o pessoal, muita gente chiou e tal, mas não tem jeito, a gente tem que valorizar esse pessoal, porque esse pessoal trabalha. Às vezes a gente está lá dormindo e não está vendo o que eles estão fazendo. Um liga, outro liga, e eles estão se desdobrando, estão atendendo a população aí. Não é fácil, é difícil, tem muito problema, muito pepino, mas eu acho que devagarzinho vai dar tudo certo, aí vai se resolver. São essas minhas palavras, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu quero comunicar aos senhores vereadores que eu já falei, era para ter lido o ofício, eu estou indo com o prefeito para Curitiba, ao Tribunal de Contas e várias secretarias. Também quero deixar claro que eu peguei 2 diárias, eu não vou abrir mão do que é de lei para mim, eu não vou... se está na lei, eu não estou abusando, eu vou posar 2 noites, 9, vamos... dessa licitação que a empresa ganhou e não quer cumprir a obra. Então, são fatos novos que a gente tem que tentar resolver. Concordo, cada um tem a sua opinião, respeito a opinião, mas eu, se viajar para Curitiba atrás de recurso do município, eu tenho uma lei que dá o direito, eu vou usufruir dela. Eu já tirei bastante dinheiro do bolso em política aqui em Guaraci. Atendi várias pessoas, quando atendo do meu bolso. Mas se tratando do município, correndo risco de vida, deixando a minha casa, para correr atrás de recursos para o município, eu vou usar o que a lei me dá o direito. Entendo aí a compreensão de vocês. Vocês também têm o mesmo direito, se for viajar, está aqui o carro, está aqui a diária, que é de direito de vocês, que está na lei, está na Constituição, a diária do vereador. Mas a opinião de vocês é essa, não discordo, cada um tem a sua maneira de pensar, mas eu estarei, era para ter sido lido, por isso que estou justificando aí a minha ida para Curitiba. Vamos ficar lá terça, vamos sair hoje meia-noite, que tem que estar amanhã cedo, que Deus ajude, que ilumine nossa viagem, que nem iluminou de vocês, que foram e vieram, a gente vai sair aqui no horário impróprio, que temos o compromisso amanhã de manhã. E a respeito do que falou a Bruna, do que aconteceu no fogo, eu também fui procurado. Parabéns, Kid, parabéns, Edinaldo, parabéns às pessoas, né, que correram ali. Aquele terreno está
baldia há muito tempo, diz que, segundo o que eu ouvi, se não tivesse tirado uma mulher da casa, era perigoso ter pegado fogo na casa com a mulher dentro. Então, é isso, o secretário, o comissionado, quem recebe TID é para essas coisas, é para trabalhar na hora que precisa mesmo. Então, parabéns aí a todos envolvidos. Também eu quero só dizer ao vereador Selmo Rosa, a gente trata a oposição partidária. Eu falei da oposição de partido, é que eu falei que eu tive os 9 votos de presidente, mas eu sempre falo, oposição em situação, isso não vai mudar. A gente sabe que tem 2 lados, oposição em situação, tem lugar que no Congresso tem a minoria, é o nome citado, não está falando, e os projetos que vêm aqui do município, que é de interesse, todos votam, tá certo? Vocês têm um lado político, tem uns eleitores que cobram outras coisas, vocês votaram, é uma democracia, o voto tem que ser respeitado. Então é isso, a gente trata não como oposição partidária, oposição de partido. Aqui na Câmara, todos os nossos direitos são... Que Deus dê saúde para todos vocês, para a família, e uma boa noite a todos. Encerra essa sessão exatamente às 21 horas